Olá, alunos. Vamos à nossa segunda aula de estruturas algébricas. Hoje nós falamos sobre estrutura de grupos, né? Vimos aí várias teorias sobre essas estruturas e agora nós vamos fazer a correção da atividade proposta pela professora de vocês. Na primeira questão, para um par composto por um conjunto não vazio e uma operação binária correspondente seja classificado como um grupo, devemos analisar a presença de um conjunto de propriedades. Em relação a esse tema, analise se as seguintes estruturas podem ser classificadas como grupo ou como grupos abelianos, identificando suas respostas em cada um dos itens. Foi que nós vimos, até o presente momento, que ele pode ser classificado como grupoide se ele só satisfizer a propriedade do fechamento. Caso eu consiga fazer fechamento e a associatividade, ele é classificado como um semigrupo. Caso eu consiga fazer fechamento, associatividade, elemento neutro, ele é um monoide, tá? Se eu conseguir fazer fechamento, elemento neutro, elemento simetrizável e a propriedade associativa, ele é classificado como um grupo. E caso eu consiga fazer fechamento, elemento neutro, associatividade, elemento simetrizável, comutativa, ele pode ser caracterizado como um grupo abeliano ou como um subgrupo. Então, vamos observar cada um dos comandos que foi proposto, né, em cada uma das letras. Veja, na letra A diz assim, nós temos aqui o conjunto A, com 5 elementos positivos e negativos. Tá? A operação que nós vamos desenvolver é a adição de números inteiros, ok? Então, vamos lá. Se a gente vai fazer o fechamento, significa dizer que nós vamos fazer operações com dois elementos, dois pares ordenados. Então, eu vou sair fazendo operações com esses pares aqui, realizando a adição de inteiros, e eu vou analisar se os resultados dessas operações, o resultado dessa operação está presente dentro desse conjunto, certo? Isso comprova o fechamento, tá? Então, vamos ver. A estrutura A, no processo associativo, não pode ser classificada como um grupo, de fato. Veja, a propriedade do fechamento não é verificada nesse caso. Olha só, na primeira operação já não funciona. Veja, eu tenho menos 2, a operação que a gente vai realizar é a adição, o próximo número seria menos 1. Então, eu tenho mais com menos, que é menos 2, menos 1 me dá menos 3. E menos 3 não está presente, né? Ele não pertence ao nosso conjunto A. Então, aí já descaracteriza a propriedade do fechamento, né? Então, para ser fechamento, eu tinha que fazer a operação indicada, que é a adição dos inteiros, com dois pares de elementos, né? Eu ia testar menos 2 e 1, depois eu ia testar 1 e 0, né? 0 e 1, e saía fazendo todos os testes possíveis, né? E essa propriedade só poderia ser verificada se o resultado que eu encontrasse para todos os testes fizesse parte também desse conjunto, tá? Porque aqui a gente tem um conjunto finito, tá? Então, aqui eu estou delimitando o meu conjunto. Então, meu conjunto começa em menos 2 e termina em 2 positivos. Então, eu vou operar esses números, x e y, e o resultado que eu encontro precisa ser desse conjunto. Também precisa estar presente nesse conjunto A, certo? Para que eu possa comprovar a propriedade do fechamento. Então, aqui eu já identifico que na letra A eu não posso caracterizá-lo como um grupo, tá bom? Como o fechamento não é verificado, então nada podemos afirmar das demais propriedades que caracterizam o grupo. Então, o primeiro passo, né, o nosso primeiro grupo, para que ele seja classificado como um grupoide, ele tem que ter o fechamento tem que funcionar. Se o fechamento dá certo, então a gente já vai para a segunda propriedade, que é a associativa. Caso
eu já não consiga provar o fechamento, então ele já não é classificado como um grupo e fim, ok? Vamos para a letra B. Aqui na letra B eu tenho o grupo B, que é menos 1, 0 e 1. A operação usual que nós vamos utilizar é a multiplicação de inteiros. Então, a gente começa do mesmo jeito, certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa testar é o fechamento. Vamos verificar se o fechamento funciona quando a gente começa a operar esses dois elementos, certo? Ó, a estrutura B não pode ser classificada como um grupo. Veja que essa estrutura goza do fechamento, ou seja, o fechamento vai dar certo, visto que o produto entre os elementos B sempre resultará em um elemento B. Ó, tá? Então, aqui eu tenho menos 1 vezes 0, dá 0, e 0 pertence ao conjunto B. Aí eu fui fazendo todas as possibilidades. Veja, eu preciso operar menos 1 com 0, depois menos 1 com 1. Então, todos eles aqui. Aí eu tenho 0 com menos 1, depois o 0 com 1, certo? Aí depois 1, 1 com menos 1 e 1 com 0, certo? Todos os elementos, né, que nós identificamos aqui fazem parte desse conjunto, certo? A primeira propriedade funcionou, né? Então, o nosso fechamento deu certo, a gente conseguiu realizar todas as operações, né? A gente conseguiu realizar todas as operações e essas operações fizeram parte desse conjunto. Aí, automaticamente, a gente vai para a próxima propriedade, que seria a propriedade associativa, tá? Ó, a propriedade associativa também é válida, pois B está contido em Z, ou seja, B está contido no conjunto dos números inteiros, né? E aí, vamos ver como é que fica essa propriedade associativa? Ó, obviamente, para a gente associar, a gente precisa dos três elementos, tá certo? Então, aqui, ó, eu fiz a associação dos primeiros elementos, aqui depois do segundo, menos 1 vezes 0 seria 0, 0 vezes 1 vai dar 0, e assim sucessivamente. E 0 pertence ao conjunto B. Aí eu fui fazer novamente. Lembra que a gente aprendeu, desde a aula passada, vamos fazer a propriedade associativa? Vamos fazer a propriedade associativa. Então, eu preciso reorganizar aqui, ó, os elementos, tá certo? Colocando menos 1 em evidência. Então, quem é que me sobra? 0 e 1, depois 1 e 0, tá certo? Para a gente poder fazer essas operações para identificar todas as possibilidades. Por que eu não vou fazer todas elas? Porque aqui eu já consegui verificar que funciona, né? Então, a propriedade do fechamento deu certo, a gente fez a propriedade do fechamento, a gente fez as operações com os pares ordenados, e os resultados desses pares ordenados estavam presentes dentro do conjunto B, então a propriedade do fechamento funciona. Aí a gente vem para a segunda propriedade, que é a propriedade associativa, então ela também deu certo. Então, veja, esse elemento lá na letra A, ele era um grupóide, porque a gente testou o fechamento e o fechamento funcionou. Vamos, continuando, a gente vem, né, para a segunda propriedade, que é a propriedade associativa. Como a propriedade associativa funcionou, então ele já subiu de patente e até o momento ele é um semigrupo, né? E aí a gente vai continuar testando. Por quê? Porque aí eu preciso, o próximo da lista, para que ele suba de cargo novamente, seria identificar a identificação do elemento neutro, tá? Então, o que foi que eu fiz? Eu acho mais fácil assim, eu vou fazer para vocês, e aí fica a critério de vocês, se vocês acham mais fácil por um outro meio, alguma coisa assim. Eu acho mais fácil a identificação de elemento neutro, né, de elemento simetrizável, de elementos regulares. Eu acho mais fácil fazer pela tábua. E como eu tenho os elementos, eu tenho a operação, rapidinho eu construo uma tábua. Então, veja, a gente tem aqui os elementos menos 1, 0 e 1, menos 1, 0 e 1, e aí a gente começa, né? Ó, menos 1 multiplicado por menos 1 dá 1 positivo, menos 1 vezes 0 dá 0, menos 1 vezes 1
dá menos 1, tá vendo? Ó, eu estou operando aqui, ó, menos 1 vezes menos 1 vezes 0, menos 1 vezes 1, ok? Aí agora, a multiplicação de 0 vezes qualquer número vai ser o quê? 0, né, pessoal? Então, não precisa nem fazer. 0 vezes qualquer número é sempre 0. Aí eu tenho aqui 1 vezes menos 1, que vai dar um positivo. 1 vezes 0, que dá 0. E 1 vezes 1, que é 1, tá certo? Então, eu fiz aqui para vocês identificarem o quanto rapidinho a gente faz a nossa tábua. Se eu tenho os elementos, se eu tenho a operação a ser trabalhada, rapidinho eu faço a tábua e aí eu consigo identificar o elemento neutro. Foi que a gente aprendeu. Para que a gente consiga identificar o elemento neutro, eu preciso identificar qual é a linha que é idêntica à nossa linha fundamental. Então, a nossa linha fundamental é menos 1, 0 e 1. Então, a linha igual a ela seria essa. A coluna igual à nossa coluna fundamental seria essa. O que é que isso significa? Que o nosso elemento neutro é o número 1, certo? Então, aqui a gente já fez a identificação do nosso número 1, certo? A gente já fez a identificação do nosso elemento neutro, tá certo? Então, ele já subiu de patente de novo, não é isso? A gente já conseguiu testar o fechamento, a gente conseguiu testar a associativa, então ele era semigrupo. Como eu consegui testar o elemento neutro, ele já está na patente de monoide, né? E aí ele pede para que a gente continue no caso próximo, que a gente vai tentar identificar o elemento simetrizável, né? Então, aqui a gente tem a operação, a nossa tábua, né? De multiplicação de inteiros, tá? Então, para que a gente faça a identificação do elemento simetrizável, a gente faz a identificação da nossa diagonal principal e vai fazendo as observações, né, ó, com relação aos seus simétricos, certo? Então, porém, note que nem todos os elementos de B são simetrizáveis. O número 0 pertence ao conjunto B, não admite um simetrizável em relação à multiplicação de inteiros restrito em B. Por quê? Porque para que ele fosse um elemento simetrizável para operação de conjunto, era necessário que aqui nessa linha, alinhada com ele, o que nós deveríamos ter seria 0. Tá? Então, a gente precisa identificar o nosso elemento neutro, a gente identificou que ele está presente em todas as linhas e colunas, e aí quando a gente alinhasse ele, o simétrico a ele, precisava ser o elemento neutro, e aqui não é, tá? Então, por isso que ele não funciona. Portanto, nem todos os elementos de B é simetrizável, né? Então, podemos concluir que B não é um grupo, mas um monoide, né? Então, ele não chegou ainda na estrutura de grupo. Então, ele fica ainda na classificação de monoide. Por quê? Porque eu consegui testar o fechamento, consegui testar a associatividade e o elemento neutro, né? Mas o elemento simetrizável eu não consegui testar, então ele é um monoide. Eu acho que assim fica mais fácil de vocês entenderem cada uma das etapas, né, pessoal? Vamos para a letra C, fazer os nossos devidos testes. A gente tem que x, pertencente ao conjunto dos números inteiros, está o quê? 3k é igual a k, pertencente ao conjunto dos números inteiros, munidos da operação usual da adição de inteiros. Então, a gente tem aqui a operação que a gente vai desenvolver, que é uma adição. Eu vou estar trabalhando com dois pares ordenados x e y, certo? Se o meu x corresponde a 3k, o meu y pode ser representado por 3Q. E essa questão das letras é bem indiferente, né? Como aqui a gente já colocou 3K, a gente coloca uma outra representação. Aqui a gente iria colocar em evidência e fazer as operações. Mas, para que a gente possa realmente verificar corretamente esse contexto, eu gosto de atribuir valores, certo? Gosto de atribuir valores porque eu acho que fica mais claro para vocês entenderem. Então, aqui eu comecei testando como se x fosse menos 1 e y fosse 1. Por quê? Porque esses elementos, eles precisam fazer parte do conjunto dos números inteiros. Então,
vou trabalhar com números positivos e negativos, beleza? Então, vamos lá. O meu x, menos 1, meu y, 1. Aí eu já vou substituir aqui, ó, 3 vezes menos 1 é igual a menos 3, mais 3 vezes 1, que é 3. Menos 3 mais 1 seria 0. E 0 pertence ao conjunto dos números inteiros, ok? Aí eu resolvi testar outros números, porque você não é professora, mas com 1 também, né? E aí a gente veio, eu testei menos 3 e 2. Então eu tenho aqui menos 3 mais 2 seria x e y. Mais com menos é menos, 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 2 é 6, menos 9 mais 6 daria 3, e 3 pertence ao conjunto dos números inteiros, certo? Então, significa dizer que existe um número, né, dentro do conjunto dos inteiros, e você vai realizar a operação, certo? E o resultado que você encontra precisa fazer parte desse conjunto dos números inteiros, tá certo? Então, aqui, como a gente tem uma amplitude muito grande, por quê? Porque eu tenho todos os resultados dos números inteiros, então eu tenho uma amplitude muito grande. Porém, poderia aqui acontecer algum número que não funcionasse. Mas os números que eu testei funcionou, significa dizer que a propriedade de fechamento está aprovada, não é isso? Nós atribuímos aí valores a essas letras, fizemos as devidas operações e o resultado que nós encontramos ainda é um elemento pertencente ao conjunto dos números inteiros. Então, isso comprova que esse conjunto na letra C, o fechamento funciona, certo? O fechamento é verificado nessa estrutura, né? Então, vamos seguindo. Munido da operação usual da adição, né, vamos agora testar o próximo, que seria a propriedade associativa, né? Com o C estando contido nesse conjunto dos números inteiros, podemos analisar as propriedades verificadas na estrutura de C com a operação usual, que é de adição, por meio do conceito de subconjuntos. Note que o C, operação de soma, goza do fechamento. Além disso, dados o x igual a 3k, pertencentes ao conjunto C, que corresponde ao conjunto dos inteiros, né? Com k pertencente ao conjunto dos inteiros, note que, se a gente atribuir menos x, que é igual a menos 3k, e aí sair fazendo, né? As mesmas alterações que nós fizemos anteriormente, ou seja, você sair atribuindo valores a essas letras para que você possa testar, né? Assim, das propriedades relativas a subgrupos, temos que o conjunto C, com a operação positiva, é um subgrupo desse conjunto dos números inteiros positivos, ou seja, existe uma ligação entre o conjunto C e o conjunto dos inteiros, né? E, por consequência, o conjunto C positivo, em particular, é um grupo. Como é que a gente identifica isso, professora? De onde é que tirou isso, professora? Lembra que quando a gente, durante a explicação, a gente tem alguns grupos que são mais fáceis de fazer adaptações? A gente viu o conjunto dos números inteiros sem o zero, na operação de adição, a gente viu o conjunto dos números racionais, conjunto dos números reais sem o zero. Então, lembra daquelas nomenclaturas que estavam presentes em cada um daqueles conjuntos? Então, por aí a gente já tem algumas noções de quais são os conjuntos e quais são as operações matemáticas atribuídas a eles que vão fazer com que eles se encaixem em algumas propriedades. E aí a gente continua fazendo os nossos testes. Por quê? Porque aí a gente identifica, né? Vai fazer a questão da montagem da nossa tabela, da nossa tábua, porque assim é mais fácil da gente fazer as devidas substituições, identificar elemento neutro, simetrizável e essas coisas tais. Certo? Como a operação que nós estamos realizando aqui é uma adição de inteiros, certo? Então, eu fui fazendo aqui as adições, aí depois vocês vão olhando com calma, certo? Então, eu tenho aqui, ó, menos 1 mais 0, que vai dar menos 1, menos 1 mais 1, 0 mais menos 1, que é menos 1, 0 mais 0, 0 mais 1. Aqui eu tenho 1 mais menos 1, 1 mais 0.
e 1 mais 1, ok? Então, aqui a gente tem a nossa tabela. Porém, note que todos os elementos de B são simetrizáveis. Como é que a gente vai fazer essa identificação, né? Ó, o nosso elemento neutro, certo? Como é que a gente identifica o nosso elemento neutro? Ó, ele aqui, ó. A linha igual à nossa linha principal, a nossa coluna igual. Deixa eu ver se eu não coloquei, não coloquei animação nele, não. Ó, a nossa linha igual à nossa linha principal, a nossa coluna igual à nossa coluna principal. Então, o zero é o nosso elemento neutro, né? E aí, o nosso elemento simetrizável. Ó, porém, note que nem todos os elementos de B são simetrizáveis. O número zero pertence ao conjunto B, não admite um simétrico em relação à multiplicação de inteiros, certo? Então, o simétrico de zero teria que ser menos zero. E aí, menos zero, num processo de multiplicação, ele não fica com sinal de mais nem de menos, né? Portanto, nem todos os elementos de B é simetrizável. Podemos concluir que B não é um grupo, né? Ele ainda fica na classificação de monoide. Por quê? Porque eu consegui testar o fechamento, eu consegui testar a associatividade, né? Levando em consideração a questão dos conjuntos. Como a gente tem aí um conjunto positivo, então eu vou conseguir associar todos os elementos que eu vou associar, né? Todos os elementos que eu me propor a associar, tá certo? Colocando eles como positivos e negativos, tá certo? Então eu vou conseguir fazer essa associação e vou conseguir encontrar um resultado pertencente ao conjunto dos números inteiros. Então eu consigo fazer essa associação. E aí, quando eu venho identificar o elemento neutro, eu identifico esse elemento neutro. Eu consigo identificar esse elemento neutro, porém eu não posso utilizar o elemento simetrizável, porque no processo de multiplicação ele teria que ser o seu oposto, ou seja, ele teria que ser o mesmo número com um sinal contrário, né? E como o zero ele não tem essa questão de sinal de mais nem de menos, então isso descaracteriza o elemento simetrizável, tá certo? Então, ele só tem fechamento, associatividade, elemento neutro, então a letra C seria um monoide. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Ele quer testar a comutatividade, mas aí no caso, dados os grupos, os dados X, Y pertencentes a C, então existe um K e um Q pertencente ao conjunto dos números inteiros, tal que, né? Esse processo aqui a gente utilizaria, sendo válida a propriedade comutativa desse conjunto dos números inteiros. Como é que a gente identifica a propriedade comutativa? Quem é que se lembra? A gente vai identificar a nossa diagonal principal, não é isso? E aí depois a gente vai fazer o comparativo de quê? Dos números que estão na mesma linha, e verificar se eles são simétricos. E aqui a gente comprova que sim, que eles são simétricos, né? Então, a gente pode comprovar que houve a propriedade comutativa nessa operação, certo? Então, como esse conjunto que nos foi apresentado na letra C, o conjunto C, numa operação positiva de inteiros, ele goza da propriedade comutativa, então ele se caracteriza como um grupo abeliano, tá certo? Então, ele seria aí um monoide, mas também teria a sua classificação dentro de um grupo abeliano. Por quê? Porque ele tem a propriedade comutativa. A gente consegue provar que a propriedade comutativa aconteceu nessa tábua, tá? E aí essa tábua fui eu que criei para mostrar a vocês, né? Eu coloquei elementos positivos e negativos quaisquer, tá certo? Esse teste que eu fiz com esses números, você pode fazer com quaisquer outros. Por quê? Porque aqui nos foram atribuídas letras. Eu acho complexo de explicar a vocês com letras. Então, se eu estou trabalhando com x pertencente ao conjunto dos números inteiros, eu trabalhei com esses valores aqui. E aí eu consegui provar, né? Mostrar a vocês
a propriedade comutativa e o elemento neutro e o elemento simetrizável com um pouco mais de clareza, pelo menos eu acho. Certo? Vamos agora para a letra D. Na letra D, nós temos que x pertencente ao conjunto dos números inteiros, tal que x é igual a 5k, onde esse k pertence ao conjunto dos inteiros. A operação que nós vamos utilizar agora é a de multiplicação de inteiros, né? Não pode ser classificada como um grupo. De fato, note que x, y pertencente a c, então existe um k e um q, né? Onde a gente pode atribuir valores, como a gente fez na atividade anterior, na letra anterior, né? A gente atribui aí valores a esses elementos, a esse elemento x, esse elemento y, né? Aí, no caso, eu trabalhei com -1 e 0 e fui fazendo os testes, ó, tá vendo? Então, obviamente, se a gente faz a multiplicação desses elementos que fazem parte dos conjuntos inteiros, a gente acaba encontrando um outro conjunto inteiro que faz parte desse conjunto. Então, a gente consegue verificar a propriedade do fechamento, né? E essa estrutura está ok, né? Eu consigo fazer a multiplicação dos inteiros e consigo encontrar como resultado ainda um número inteiro, né? Então, 0 é pertencente ao conjunto de D, -1 é pertencente ao conjunto de D e assim sucessivamente. Então, eu consigo provar a propriedade do fechamento nessa letra D. Então, fechamento ele já é um grupoide, ele já é. Vamos ver o que mais a gente consegue. Porém, como D está contido no conjunto dos números inteiros, a propriedade associativa e comutativa também podem ser verificadas dentro do conjunto dos inteiros, realizando a multiplicação, certo? Então, aqui, vamos seguindo. No entanto, note que D não admite elemento neutro para a multiplicação, visto que esse elemento em Z consiste no número 1, o que não pertence a esse conjunto. Assim, D não goza da propriedade da existência do elemento neutro. Além disso, D não goza da propriedade de todos os elementos serem simetrizáveis, pois 0 pertence ao conjunto D, já que 0 é igual a 5 vezes 0. Porém, o 0 não admite inverso multiplicativo, como a gente viu na questão anterior, né? Eu não posso colocar menos 0, tá certo? Então, nessa questão multiplicativa, ele não aceita esse elemento. Se fosse qualquer outro número, daria certo, porque aí, no caso, o oposto de 1 seria -1, o oposto de 2 seria -2, mas 0 não tem, ele não admite inverso, tá? Portanto, D não pode ser classificado como um grupo, tá certo? Então, ele fica aí ainda rebaixado entre as alternativas que nós tivemos, a gente não conseguiu ainda provar nenhum grupo. Vamos na letra E agora. A letra E, a gente tem uma amplitude bem maior, né? Ó, a gente está trabalhando aí o conjunto dos números racionais com a operação de adição desses racionais, onde x pertence ao conjunto dos racionais, tal que x seja maior ou igual a 0, certo? Então, vamos fazer esses testes aí, né? A gente não pode encontrar, veja bem, viu o que está sendo dito aqui? Você não pode encontrar nenhum número negativo nessas operações, ok? A estrutura de que na operação positiva não pode ser classificada como um grupo. De fato, essa estrutura goza do fechamento, pois a gente tem uma estrutura para testar, então a gente tem aqui, ó, A, B, como nós estamos falando de números racionais, essa operação tem na aula que a professora deu para vocês, então ela serve de norte para a gente testar. Por quê? Eu vou testar essa fórmula aqui com qualquer elemento que faça parte do conjunto dos números racionais, né? Então, eu testei com 2, com 4, com 3 e 6, tá certo? Então, aqui eu fui substituindo, ó. O meu A igual a 2, o meu B igual a 4, o meu C igual a 3 e o meu D igual a 6. Então, fazendo as devidas substituições, né? Eu tenho aqui 2 vezes 6, 12, 3 vezes 4 são 12 e aqui dá 36, né?
E aí a gente tem 24 dividido por 36, a gente acha uma dízima periódica, e essa dízima periódica faz parte do conjunto dos números racionais e ela é maior que zero, né? Isso é, a soma dos números racionais não negativos resulta em um racional não negativo, né? Então, a gente vai estar fazendo a operação de números racionais e aí a gente encontra outro número racional. E essa especificação aqui, né, limita o nosso trabalho. Por quê? Porque o resultado que eu vou encontrar precisa ser um número maior que zero, ok? Então, a nossa primeira propriedade está ok. As propriedades associativa, comutativa e existência do elemento neutro decorrem do fato de que conjuntos racionais numa operação de adição de racionais é um grupo em que os racionais positivos pertencem ao conjunto dos números racionais. No entanto, dado qualquer número racional positivo x sobre o seu oposto, que seria menos x, né, um x negativo, os quais não pertencem ao conjunto dos números racionais positivos, porque aí eu estou limitando esse conjunto, não é isso? Por quê? Porque nós estamos trabalhando com o valor de x sendo ele maior que zero. Então, eu não quero nenhum número negativo, certo? Então, por isso que você precisa prestar bastante atenção nas informações que são dadas no grupo que foi questionado, tá certo? Por quê? Porque o conjunto dos números racionais, ele é muito amplo. Porém, aqui eu quero trabalhar apenas com os racionais positivos. Então, o meu valor de x obrigatoriamente precisa ser maior que zero. Então, quando eu vou trabalhar o oposto de qualquer número que eu vou testar, eu vou estar trabalhando com números negativos, ok? Então, esse valor aí já não vai funcionar. Assim como o nosso conjunto racional positivo, operando com uma adição de racionais, não goza da existência do elemento neutro simetrizável. Para todos os seus elementos, podemos concluir que o conjunto dos números racionais positivos numa operação de adição não é um grupo. Por quê? Porque eu nem posso utilizar elemento simetrizável, né? Porque aí eu precisaria estar trabalhando com o oposto desse número, mas a especificação que me foi dada não funciona. Ele também não tem o elemento neutro, né? Então aí ele fica na classificação de um semigrupo. Vamos para a construção de tábuas com operações associadas a grupo. Os grupos são estruturas algébricas formadas por um conjunto não vazio, munido com uma operação binária, além de apresentar um conjunto específico de propriedades. Se o conjunto de questão for finito, podemos estudar as propriedades do grupo por meio da análise de tábuas de operações correspondentes. Diante disso, vamos responder. Olha só, a gente precisa prestar bastante atenção em todas as informações que são atribuídas aqui. Então, veja, na letra A diz assim: sabendo que G é igual a A e B, né? Então, os elementos desse conjunto G são A e B. Munidos de uma operação asterístico, consiste em um grupo, sendo B o seu elemento neutro. Construa a tábua de operações associadas a G, operação asterístico. Então, vamos embora, certo? Isso aqui está no lugar errado. Então, vamos lá. Então, o que é que a gente tem aqui? Veja bem. A primeira informação que a gente tem é que o B é o nosso elemento neutro. E a gente aprendeu que, para identificar o elemento neutro, a linha desse elemento neutro precisa ser igual à nossa linha principal. Então, se o elemento neutro é o B, né? Eu comecei pela coluna, é. A coluna desse elemento aqui precisa ser igual à coluna principal. Então, aqui eu jogo um A e um B. Já está pronto, né? E a linha dele também precisa ser igual à linha principal. Então, a gente já fica aqui com a operação para resolver. Então, a gente já completa essa nossa tabela, identificando que o nosso B é o nosso elemento neutro. Então, a gente já preenche aqui tanto a nossa linha quanto a nossa coluna, tá certo? Esse seria o nosso elemento neutro que foi dito. Então, a possibilidade de organização, né, a única possibilidade de organização desse grupo seria essa. Essa daqui já ficou maior,
Tá vendo? Temos agora um grupo K, delta, que é representado por A, B, C, operação delta, cujo elemento neutro é o C. Note que a operação de B pode assumir três valores, menos A, B ou C negativo. De modo que, se A operando com B é igual a A, então o B tem que ser igual a C. O que é impossível, visto que o elemento neutro é C, deve ser único, né? Então, como é que a gente identifica isso? Vamos construindo? Então, a gente tem aqui a nossa operação, que a gente não sabe qual é a operação efetivamente, ou seja, se é uma adição, uma multiplicação e etc. Então, eu sei que o elemento neutro, né, é o C. Então, para que a gente vá caracterizar o elemento neutro, a gente vai pegar a linha de C e vai copiar a nossa linha principal. Já coloquei aqui. Né? E o nosso valor e a nossa coluna também já fica igual, certo? Então, aí a gente tem as segundas operações, né? As operações onde a gente tem as possibilidades. Aqui ele está dizendo que A operando com B seja igual a B, certo? Então, A seria igual a C. Então, isso é impossível, visto que o elemento neutro C deve ser único. Então, ele só pode aparecer por aqui. Então, vamos ver quais são as possibilidades que a gente tem para essa construção. Logo, devemos ter que A operado com B precisa ser igual a C. Para A operado com A, temos os seguintes casos, né? A operado com A tem que ser igual a A, né? Então, o A sendo igual a C, né? O que contraria a unicidade desse elemento neutro, certo? E aí a gente começa a atribuir valores para ver se a gente consegue representar isso de maneira mais clara. Então, a possibilidade da sua tábua seria essa, onde A operado com A é igual a B, onde A operado com B é igual a C. Essa seria a nossa linha e colunas fundamentais, né? B operado com A seria igual a C e A operado com B seria igual a A. Então, essa seria a nossa possibilidade de construção dessa tábua, seguindo essas orientações que nos foram dadas com os elementos apresentados. Essa ficou maior. Tábua de operação para conjuntos. Seja um conjunto K, A, B, C, D, E e F, munidos da operação binária asterisco, preencha a tabela de operações apresentadas a seguir, considerando que o K asterisco é um grupo abeliano. Se ele é um grupo abeliano, significa dizer que ele tem fechamento, elemento neutro, elemento simetrizável e propriedade associativa. Que A operado com F é igual a B operado com D. Essas operações resultam em E. E E é o nosso elemento neutro. Então, de cara, você já vai para o E, certo? Para você construir a linha e a coluna de E. Ó, por quê? Porque ele não tá dizendo que ele é o elemento neutro, então você só vai para a linha de E e vai copiar a coluna fundamental e a linha fundamental. E aí, a partir daí, você vai fazendo as outras propriedades que foram colocadas aqui, ó, certo? Onde A operado com F é igual a B, B operado com D. Isso resulta no nosso elemento neutro. Aqui está dizendo que C operado com D é igual a A, que A operado com C é igual a B operado com B, que é igual a D. Então, seguindo essas operações dentro da sua tábua, você monta a sua tábua com todas as hipóteses, né? Sendo K asterisco é um conjunto, então são verificadas as propriedades associativa, comutativa, existência do elemento neutro e de elemento simetrizável, né? Por quê? Porque essa foi a informação que ele nos deu. Se ele está afirmando que ele é um grupo abeliano, e eu sei que para ser abeliano ele precisa ter todas essas questões. Ele precisa ter o fechamento, ele precisa ter o elemento neutro, o elemento simetrizável e a propriedade associativa e comutativa. Dessas propriedades, em associação com as hipóteses consideradas, teremos a tábua preenchida correspondente a essa forma que nós temos aqui abaixo, onde a gente tem aqui o nosso elemento neutro.
certo? Então, a gente precisa observar muito as informações que nos são dadas para que a gente possa preencher a nossa tábua ou responder os questionamentos que forem feitos, tá certo? Quarta questão. Vamos trabalhar agora com subgrupos, né? Considere os seguintes conjuntos. Nós temos um conjunto K, que é formado por uma matriz 1, A, 0 e 1, tal que esse A precisa pertencer ao conjunto dos números reais, o qual corresponde a um subconjunto do conjunto de matrizes quadradas de ordem 2, inversível. Mostra que o conjunto K, munido de operação usual da multiplicação de matrizes, é um subconjunto do grupo linear real do segundo grau. Além disso, verifique o grupo K multiplicativo, né, se ele é abeliano. Observação: o grupo linear real do grau 2 é denominado por GL2, pertencente ao conjunto dos números reais, e consiste no grupo composto pelas matrizes quadradas de ordem 2 inversível munido da multiplicação usual de matrizes. Vamos embora? Para isso, nós temos duas opções. Provar que K, operação de multiplicação, é subconjunto pela definição, o que envolve provar que K é fechado para a multiplicação de matrizes e que K, multiplicação, com a operação de multiplicação, é, em particular, um grupo. Ou provar que K, no processo de multiplicação, é subconjunto a partir da proposição, o que exige provar que K é fechado para a multiplicação de matrizes e que qualquer matriz K admite uma inversa, ou seja, o seu elemento simétrico, certo? Então, aqui a gente tem algumas provas para a gente identificar. Vamos empregar a segunda opção para essa demonstração. Para provar o fechamento de K em relação à multiplicação, sejam as seguintes matrizes pertencentes a K. Então, a gente tem a matriz de A e a matriz de B. E aí a gente sabe que para a gente construir a matriz, a gente vai multiplicar o quê? Primeira linha, primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna, certo? Então, essa representação está aqui, ó, ok? Primeira linha com a primeira coluna, segunda linha com a primeira coluna. E aí, depois, a gente vai fazer o quê? Primeira linha, segunda coluna, segunda linha, segunda coluna, que é a multiplicação que nós temos aqui. Depois a gente faz as devidas operações, né? Porque aí a gente está realizando a multiplicação de A por B. Aqui eu coloquei bem devagarinho para você ver o processo. Primeiro eu multiplico as linhas pela primeira coluna, depois eu multiplico as linhas pela segunda coluna, certo? E aí a gente vai fazendo as operações. 1 vezes 1 é 1, mais 0 vezes B é 0. A vezes 1 é A, 1 vezes B é B. 1 vezes 0 é 0. 0 vezes 1 é 0, A vezes 0 é 0, e 1 vezes 1 é 1. Eu tenho 1 mais 0 é 1, 0 mais 0 é 0, A mais B é A mais B, e 0 mais 1 é 1. Então, aqui a gente tem a nossa tabela, né? Com A e B pertencentes ao conjunto dos números reais, note que precisamos de duas matrizes genéricas que representam a estrutura das matrizes no conjunto K. Se A mais B é igual ao conjunto dos números reais, logo A vezes B pertence ao conjunto K. E, consequentemente, K, operação de multiplicação, goza desse processo de fechamento. Por quê? Porque nós fizemos a multiplicação entre essas matrizes e os resultados que nós encontramos fazem parte também dos elementos dessa matriz. Okay? Como A pertencente ao conjunto dos números reais, note que A é inversível, visto que essa determinante de A igual a 1 precisa ser diferente de 0. A inversa de A consiste em, aqui a gente tem a inversa de A, né, onde a gente faz as operações. Caso vocês estejam com dúvida com relação a esses processos de matrizes, é interessante a gente dar uma pesquisada nesses processos de matrizes, porque como a gente trabalhou isso no ensino médio, às vezes algumas propriedades a gente esquece, ok?
E aí a gente vem para os grupos de simetria do quadrado. Um dos grupos que podemos destacar consiste no grupo de simetria de um quadrado, S4, o qual é constituído a partir dos estudos das reflexões e rotações aplicadas sobre os vértices de um quadrado com um conjunto com as operações de decomposição, de transformações. A tábua associada a esse grupo é descrita no que se segue. Olha só. Aqui é muito tranquilo de trabalhar, gente, muito tranquilo. Por quê? Porque a tábua está pronta, certo? Então, o que a gente vai fazer, as operações que a gente vai seguir a tábua. Considere a tábua apresentada, determine os resultados das seguintes transformações. Eu tenho o grupo R2 operado com X, operado com Z, certo? Então, como eu tenho aqui um conjunto de letras, é interessante que a gente comece fazendo por ele, você pode começar associando e tal, certo? Então, como eles são diferentes, eu vou começar operando por ele. Então, eu tenho aqui, ó, X operado com o Z, tá bom? Deixa eu pegar aqui, ó, X, cadê aqui? X operado com Z, tá vendo? O resultado dele é R1. Então, você vai repetir novamente o R2 e vai fazer a operação. X operado com Z é igual a R1. E agora, para você finalizar, você vai fazer R1 não, R2 operado com R1, que é igual a R3. Está feito, certo? Só é você seguir linhas e colunas. Para a letra B, a gente tem R1 operado com R0, operado com W, né? Então, eu comecei pelos dois elementos. Você pode começar por onde você quiser associar, certo? Então, vamos lá. O nosso R2, o R1 a gente repete, obviamente, né? Aqui embaixo. A gente tem o R0 operado com W é igual a W, ok? O R1 a gente repete, R0 operado com W é W. E aí, para fechar, eu tenho R1 operado com W, que é igual a X. Finalizei, certo? Então, esse processo, quando as nossas tabelas estão prontas, né? Quando a nossa tábua já vem pronta, só para a gente realizar as operações, facilita bastante a nossa compreensão. Então, assim, estudem bastante. Caso vocês precisem ainda voltar aí para alguma coisa, principalmente para aquele contexto de matriz, porque tem umas informações que a gente esquece ao longo do processo, volta um pouquinho nesse processo de matriz, reveja os conceitos, tá certo? E a gente finaliza por aqui. Semana que vem a gente se vê.